Hoje quero prestar uma homenagem a um grande pontagrossense. Ontem tive conhecimento pelas redes sociais do falecimento na sexta-feira do meu amigo, homem público exemplar, advogado brilhante, figura humana extraordinária, Edmilson Luiz Carneiro Baggio. O Edmilson foi secretário da Fazenda do governo Ciro Martins, né? O Ciro ganhou a eleição em 68, o Edmilson estava de volta aqui em Ponta Grossa, tinha saído daqui para morar numa outra cidade, voltou para cá, teve na campanha, ganharam a eleição, foi secretário da Fazenda do Ciro. E aí, com a proposta de industrialização de Ponta Grossa, o Edmilson conhecia um homem, um advogado em São Paulo, tributarista famoso, casado com uma pessoa da família ali de Tibagi, né? Chamado Fábio Fanucchi, que faleceu a questão de uns 15 anos atrás. E o Fábio Fanucchi, o Edmilson trouxe a Ponta Grossa e foram a São Paulo. O Fábio Fanucchi que redigiu o projeto da lei, se não me engano, 2.972, coisa assim, de outubro de 1969, criando o plano de desenvolvimento industrial de Ponta Grossa. Então, foi o Edmilson que associou o projeto do Ciro, né, a uma legislação na época revolucionária, né, porque dava o incentivo da época era a doação do terreno e a criação de um fundo de desenvolvimento industrial. Então, o que havia de dinheiro para o fundo se destinava a financiar alguns projetos das empresas que ficassem com a doação do terreno, que só seria passado em definitivo 10 ou 12 anos depois. Me parece que é uma coisa assim, não é? A maioria das empresas preferiu comprar o terreno, como o caso da primeira que esteve em Ponta Grossa, que foi a Sambra. Ela, ao contrário de ter o terreno doado, ela pegou e comprou o terreno ali no Distrito Industrial. Eu já contei uma história aqui, que era da fazenda do pai do saudoso Nonô Pereira, Manuel Henrique Pereira, seu Luiz Pereira, e que não queria vender, e que daí o Ciro mandou chamar o Nonô e falou assim: diga para o seu Luiz, ou ele vende, ou eu desaproprio, ele vai receber daqui 20 anos, porque o seu Luiz não vai impedir o desenvolvimento industrial de Ponta Grossa. É que o Carlos Antichi, que era o presidente da Sambra na época e veio a Ponta Grossa, né, a convite do Ciro, toda uma história, e aí fez um sobrevoo em Ponta Grossa e gostou daquela área, né, e em frente a Cargill ali, né, tem a chácara do Nonô até hoje ali, quer dizer, dos familiares do Nonô. E aí o seu Luiz acabou concordando em vender, então, uma área ali que eu acho que é de 8 a 10 alqueires para a Sambra, onde começou a industrialização de Ponta Grossa. Então, com o passamento do Edmilson, eu quero prestar essa homenagem, porque o Edmilson foi secretário da Fazenda do Ciro, depois secretário de administração do Luiz Gonzaga Pinto, numa época em que a palavra corrupção não existia em Ponta Grossa, não se pronunciava essa palavra em Ponta Grossa. Os homens públicos daquela época eram referências pela honra, pela postura ética, pelo respeito que tinham da sociedade, todos, né? Vamos olhar lá para trás, não se encontra nenhuma notícia do que hoje e de algum tempo, de 30 anos para cá, mais ou menos, virou coisa corriqueira, a exemplo do que acontece no Brasil. Então, o Edmilson deixou uma prestação de serviço notável para Ponta Grossa,
assim como essa questão do Pladei, teve participação efetiva na criação do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro, foi uma legislação revolucionária no Brasil, e aí teve a participação destacada do também saudoso advogado e funcionário público Ariqueles Carlos Goba. Então, pessoas assim que marcaram época aqui na cidade, e diante dessas circunstâncias de hoje, quer dizer, o Edmilson faleceu, a gente praticamente não ficou sabendo, porque não há mais, né, cerimônia de guardamento aí, por causa do problema de aglomeração, mas eu quero registrar aqui este fato, prestando homenagem, porque foi indiscutivelmente uma grande figura, relação humana aí extraordinária, foi candidato a vice-prefeito do Ciro, depois quando o Ciro se candidatou e perdeu pro Zucchi, né, em 76, e aí o Edmilson teve uma grande dificuldade, porque daí só em política, daí se afastou, e depois perder a eleição, daí recomeçar no escritório. Eu era vizinho do escritório dele, né? Então conheci muito o Edmilson, a família toda, e presto de coração esta homenagem, de certa forma, que pode parecer um contraste, satisfeito, alegre, por estar homenageando uma figura decente, honrada, que contribuiu enormemente com a política de Ponta Grossa. Foi presidente da Arena, eu fui secretário dele na Arena, tivemos uma convivência muito estreita, e posso dizer indiscutivelmente que a história política de Ponta Grossa registra com letras garrafais a passagem desse cidadão ilustre, honrado, deixou o exemplo de decência, de trabalho, de verdadeiro espírito público. Seguramente, no plano espiritual, recebe a recompensa de tudo que ele plantou aqui, e a plantação dele foi somente do que o Evangelho diz, da árvore do bom fruto.